Pode levantar suas mãos e declarar assim: o Senhor é alto. O Senhor é alto sobre toda a terra. Tem adorador aqui? E exaltar sobre o trono dos céus. Feche os seus olhos e declare: te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Aleluia. Te exaltamos, ó Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 12. Sobe 2 tons. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em dele sempre ardente louvor. Então minha alma canta-te, Senhor. canta minha alma, Grandioso és tu, aleluia. grandioso és tu. Então minha alma, Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. pode declarar mais uma vez. Então minha alma, então Minha alma canta-te. te louvamos, Senhor, essa manhã. A nossa alma rende louvores ao Senhor, Grandioso porque tu és grande, Senhor. Grandioso és tu. Então minha alma, Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. aleluia. 2 Coríntios capítulo 12, verso 7 em diante. Eu gostaria de cumprimentar a igreja do Senhor com a graça e com a paz de Jesus, amém? Pergunta para alguém que está do seu lado: você está feliz essa manhã? Como é que você está? Pergunta para essa pessoa: você está bem? Você está bem? Pergunta para ela. Amém? Oh glória! A graça de Deus nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça de Deus nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Diz assim a santa palavra do Senhor, a partir do verso 7. 2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 7. Vamos ler o verso 6 para entrar num contexto aqui, até o versículo 10. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixa isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Verso 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, me foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar.
acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que me desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Glória a Deus pela sua palavra, irmãos. Você pode glorificar a Deus pela palavra? Glória a Deus pela Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Que Deus venha falar conosco essa manhã, que o Espírito Santo possa me usar como instrumento, amém? E essa palavra venha trazer edificação na sua vida, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós somos tentados a olhar a vida com um olhar religioso. E qual que é o olhar religioso? As religiões pregam que eu preciso fazer para receber. Esse é o olhar religioso. Toda religião ela trabalha assim: você faz e você recebe. Essa visão religiosa, muitas vezes nós aqui cristãos temos a tendência, somos tentados a olhar a vida cristã dessa forma. Essa visão religiosa de que eu preciso fazer algo para que eu venha merecer. Nós muitas vezes queremos nos relacionar com Deus dessa visão meritocrática, ou seja, é por mérito. E essa visão por mérito, ela funciona no mundo dos negócios, na faculdade, na vida cotidiana. E muitas vezes a gente traz isso para o nosso relacionamento com Deus. Eu preciso fazer para receber. E eu estava pensando nisso essa semana, quando eu estava orando, apresentando a Deus algumas das minhas necessidades, apresentando ao Senhor os meus anseios, os meus sonhos para este ano, e Deus me deu essa palavra. Quando eu apresentei diante do Senhor e dizendo: Senhor, me livra, Senhor, me ajuda, Senhor, o que eu preciso fazer? Sabe? O que eu preciso fazer? E nós temos essa visão que eu preciso fazer para receber de Deus, né? E muitas vezes a gente fica em conflito porque as coisas não acontecem do jeito que a gente queria que acontecesse, e logo vem aquele pensamento, parece que Deus não está se importando, parece que Deus ele não olha para essa causa minha, ou Ele não está nem aí para essa causa, ou Deus não está interessado nessa causa. E Deus, essa semana me deu essa palavra de 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, ela bradou ao meu coração quando eu estava orando a Deus. Deus falou para mim: a minha graça te basta. A minha graça te basta. A graça é suficiente. Foi quando veio o tema dessa pregação: a graça é suficiente. Você pode declarar isso? A graça é suficiente. Sabe, irmãos, quem está aqui? O que nos falta de verdade é uma compreensão mais profunda do que a graça. O que nos falta mesmo é compreender que o nosso relacionamento com Deus, ele deve começar a partir da nova aliança, a partir de Cristo, a partir do Calvário, a partir da nossa nova filiação, a nossa nova identidade. Todos aqui somos filhos de Deus. Todos aqui temos o direito de sermos filhos de Deus. E se você tiver essa mentalidade, você vai eliminar da sua vida coisas desnecessárias, buscas desnecessárias. Se você entender que você é filho de Deus, se você compreender isso, que a sua vida caminha a partir daí, muita coisa da sua vida vai ser eliminada, muitas buscas desnecessárias, coisas que você cria para tentar receber de Deus, porque o filho, ele já nasce debaixo de uma herança, ele já nasce debaixo de privilégios. Todo filho é assim. Meu filho não precisa fazer nada, os meus filhos não precisam fazer nada para ter o meu amor, para receber aquilo que eu já tenho. Assim, a partir do momento que eles nasceram, eles já nasceram debaixo desse direito, dessa herança.
E eu quero declarar para você nessa manhã: você é filho de Deus, você tem herança. Amém, meus irmãos? Alguém está aqui? Isso vai ajudar muito no seu relacionamento com Deus esse ano. Essa palavra que Deus me deu, a minha graça te basta, a graça é suficiente. Se nós tivermos uma compreensão da graça, e o Espírito Santo falou: você precisa falar mais sobre graça, vocês precisam ministrar mais sobre a graça, aleluia, para que possamos caminhar uma vida com propósito, para que possamos caminhar em verdade esse ano de 2020 e entender aquilo que Deus tem para nós. E como foi pregado a semana passada aqui, descartar todas as coisas desnecessárias na nossa vida, ocupações que nos traz ansiedade, que nos distancia da presença de Deus, assim como ministramos o texto de Lucas capítulo 10, verso 38, que fala sobre Marta e Maria. Uma coisa só é necessária, aleluia. Uma coisa só é necessária. Esse ano precisamos descartar ou eliminar essas ocupações desnecessárias da nossa vida, que nos distancia de Deus, e que possamos nos relacionar com Deus, um relacionamento profundo, um relacionamento a partir da cruz, um relacionamento a partir da nossa nova filiação em Cristo Jesus, um relacionamento baseado na graça de Deus, aleluia. Assim como pregamos a semana passada, quem vive uma vida assim de meritocracia, vive ansioso. Quem vive uma vida de realizar coisas para obter coisas de Deus, vive uma vida de ansiedade, assim como Marta estava ansiosa demais. E ansiedade, como pregamos a semana passada, é sinal de incredulidade. Ansiedade é falta de confiança e de paz. Mas nós não, irmãos. Nós não. Nós somos filhos de Deus. Nós temos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Nós fomos alcançados pela maravilhosa graça do Senhor. Antes de fazer, de se ocupar, de se projetar, de sair se enchendo de coisas esse ano, procure ouvir a voz de Deus. Procure ouvir a voz do Pai. Procure alinhar o seu coração com a vontade de Deus. Que o nosso maior anseio seja por aquilo que verdadeiramente importa, e que seja pelo reino, pela presença, por aquilo que é eterno e não passageiro, por aquilo que é atemporal e não momentâneo, em nome de Jesus. E dentro disso nós vamos entrar agora na palavra de hoje, que é essa palavra. A semana passada a palavra foi: uma coisa só é necessária. Essa semana a palavra de Deus para nós é: a minha graça é suficiente. A suficiência da graça. A graça é o bastante, irmão. A graça é suficiente. A graça de Deus nos basta. Paulo está orando aqui nesse texto. O apóstolo Paulo está orando nesse texto. É um momento de oração, porque sobre Paulo foi colocado um espinho na carne que o incomodava em seu ministério, em sua jornada. E esse texto diz aqui que ele orou a Deus pedindo 3 vezes para que Deus o livrasse desse espinho na carne. Por 3 vezes ele clamou a Deus pedindo: Senhor, me livra. E aqui eu já aprendo algo que eu quero deixar para você em nome de Jesus. Nem sempre Deus irá nos dizer sim, meus irmãos. Amém? Amém, meus irmãos? Nem sempre Deus irá dizer sim para você. Não é porque somos filhos de Deus que o nosso Pai terá que atender todos os nossos pedidos. Pai nenhum atende todos os pedidos dos filhos. Quem é pai aqui? Se seu filho, você atende todos os pedidos do seu filho, nós precisamos dizer não aos nossos filhos, sim ou não? E assim com Deus também. Não é porque somos filhos de Deus que Deus vai ter que atender e dizer sim a todas as nossas orações. Paulo orou pedindo a Deus: me livra desse espinho na carne, por 3 vezes, e Deus disse não. Então, por favor, não coloque o amor de Deus à prova simplesmente porque Deus não está atendendo alguns dos seus pedidos. Não coloque o amor de Deus à prova porque simplesmente Deus não te respondeu como você queria que Ele respondesse. Eu amo os meus filhos demais, irmãos, mas isso não quer dizer que eu devo atender todos os pedidos dos meus filhos. A Maria, quando eu vou sair para comprar alguma coisa, ela já vem atrás, porque ela sabe: eu vou com meu pai porque eu quero a balinha,
E eu já sei que ela vai querer, ela já está ali rodeando, e eu estou no mercado, compro um pãozinho, logo ela vem, pai, e a balinha? Às vezes eu dou, às vezes eu não dou, Maria? Às vezes eu dou a balinha, às vezes eu digo, não, hoje não. Nem sempre Deus dará a balinha que você quer. Alguém está pegando aqui, irmão? Espera aí, pastor, você está dizendo que Paulo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo, aquele que os lenços dele eram dados entre os irmãos, aí, espalhado entre os santos, a igreja do Senhor, para que as pessoas fossem curadas. O Paulo, o apóstolo, aquele que estamos falando aqui, que teve uma experiência tão poderosa, tão profunda com Deus, que esse texto de 2 Coríntios diz que ele subiu ao terceiro céu, irmão, e ele não sabe dizer se isso foi literal ou se foi uma visão. Esse Paulo que teve uma revelação tão profunda que é incapaz de explicar para o ser humano aquilo que ele recebeu de Deus. O apóstolo Paulo, que ouviu coisas preciosas que aos homens não eram nem lícito falar. Esse Paulo, pregador do evangelho, Deus não lhe respondeu a oração, Deus disse não para ele. É isso, irmãos, Deus disse não para Paulo. Isso já nos ensina que Deus vai dizer não para você durante esse ano de 2020. Amém? Deus vai dizer não para você. Você vai orar e você vai pedir algumas coisas para Deus e Deus não vai fazer da forma que você pediu. Mas isso não quer dizer que Ele não te ama, isso não quer dizer que Ele não se importa com você, isso não quer dizer que Ele não quer o seu bem. Paulo está orando e pedindo a Deus, me livra, Senhor, desse espinho na carne, me livra, Senhor. E de Deus disse, Paulo, a minha graça te basta. Estamos falando desse homem que sabe o que é sofrer. Paulo sabia o que é sofrer. Paulo passou por muitas lutas, ele sabia o que era o sofrimento. E aqui eu quero destacar a segunda lição para você, nessa manhã que Deus falou comigo. A primeira é que Deus vai dizer não para você, em algumas vezes. A segunda lição que eu queria que você pensasse comigo essa manhã é: a vida, irmãos, ela é feita de rosas e espinhos. Na vida não existe só rosas, mas existem os espinhos. Viver não é tão simples como parece, sabe? Viver não é tão fácil assim como a gente pensa. A vida já começa com choro e dor, irmãos. A pessoa, para nascer, ela já tem que nascer chorando. Uma criança, ao nascer no mundo, ela já vem chorando, trazendo dor, ao mesmo tempo alegria. Então é uma mistura de rosa e espinho. É uma mistura de alegria e uma mistura de muita preocupação. E eu falo isso porque eu tenho 2 filhos. Quando a Maria foi nascer, irmãos, estava tudo certinho, a gravidez da Sheila, mas nos últimos minutos, nas últimas semanas, a Sheila teve pressão alta e ela teve que ter um cuidado mais profundo, mais elevado. Foi para o hospital e ali a gente ficou, e a médica começou a tratar, baixar a pressão da Sheila, e eu fiquei ali 3 dias com ela, com a Sheila lá no hospital. De repente eu precisava trabalhar, e ali preocupado, e conversei com a médica, falei para ela, e aí, como vai ficar? A médica falou assim para mim, pai, pode trabalhar em paz, porque eu vou controlar a pressão da sua esposa, e eu vou mandar ela para casa. E a Sheila internada, então a mãe dela ficou com ela, e eu fui viajar. Peguei meu caminhão e fui fazer uma viagem para o Rio de Janeiro. Isso era de noite, 8 horas da noite. Quando foi 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, eu cheguei no Rio de Janeiro. Fui dar aquela minha descansada. Quando eu deito, depois de 10 minutos, o telefone toca. Na época era Nextel. A Sheila me chamou no Nextel e disse que a médica falou para ela que ela precisava fazer um parto urgente. Uma cesariana urgente, porque ela estava perdendo líquido para o corpo. E ali era preciso agir muito rápido. Aí o que aconteceu? Agonia, preocupação. Eu me senti naquele momento impotente. Liguei para meu pai estava trabalhando. Falei, pai,
vai dar uma força para a Sheila lá. Falei para minha mãe, e eu não pude estar com a Sheila no momento que a Maria nasceu, né? Maria nasceu com 8 semanas, desse tamanho, hoje está desse tamanhozão, né? 8 semanas, não, 8 meses, 8 meses, né? 8 meses, a Maria nasceu com 8 meses, desse tamanho assim. E aí eu quero trazer isso para você, por quê? Porque viver é uma mistura de alegria e preocupação. Ao mesmo tempo que eu estava muito feliz em receber a minha filha, ao mesmo tempo foi um momento de agonia, de luta. E a vida é assim, irmãos, a vida é uma mistura de momentos prazerosos, de momentos alegres, mas também é uma mistura de angústia, de preocupações. Nascer, já tem que nascer chorando. Não foi diferente com o Mateus também. Quando o Mateus foi nascer, meu irmão, tudo certinho, convênio bonitinho, chegou, aí a Sheila fez tudo certinho, já não comeu a carne do jeito que era para comer, sal, e a pressão ficou boa, mas chegou no dia do Mateus nascer, está lá no hospital convênio, tudo certinho, daqui a pouco, na hora que foi para acontecer o parto, tudo certinho, o pessoal chega e fala assim, ó, o seu convênio não vai cobrir, falta uma semana. E aí a gente teve que agir rápido, sair de um hospital particular para um hospital público, e a Sheila já entrando em trabalho de parto, nós saímos às pressas do hospital, para ir para outro hospital, naquela correria, aquela luta, imagine a aflição. Chegamos no outro hospital lá, a Sheila já entrando em trabalho de parto, já no corredor do hospital. O Mateus quase nasceu no corredor do hospital, por isso que ele é bravo assim, irmão. Quase nasceu no corredor do hospital. Tive que ajudar a Sheila a trocar. Então, uma mistura. E a Maria foi cesariana. Agora o Mateus já foi com muita dor. Pegava na mão da Sheila, ela apertava a minha mão assim. Meu Deus do céu. Aqueles que tiveram essa oportunidade, ou terão essa oportunidade, vocês passarão pelo vale da sombra da morte. Apertou meu braço, me beliscou. Eu sei que eu fiquei até hoje, tem uma cicatriz aqui. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso sobre essa mistura. Viver, irmãos, é uma mistura de rosa e espinho, de alegria e de luta. Ao mesmo tempo que eu estava muito feliz em receber os meus filhos, foi um momento de muita luta, de muita agonia, de muita aflição. A Maria, com 3 semanas, ela pegou uma alergia. O corpo dela toda ficou em carne viva. Com 3 semanas de vida, ela teve que tomar antibiótico. Viver assim. Já nasceu debaixo de muita luta, já nasceu debaixo de muita aflição. O Mateuzinho, com 1 mês de vida, foi para o hospital com uma infecção de urina, com suspeita de meningite. Teve que ficar internado e tomar já antibiótico. Já nos primeiros dias de vida, passando sofrimento. Ou seja, eu quero dizer para você, viver, irmão, é uma mistura de rosa e espinho. Viver significa que você está sujeito a passar por luta e sofrimento. A vida é assim. Ao mesmo tempo que a gente está celebrando uma conquista, ao mesmo tempo que tem alguém que está celebrando porque conquistou a casa própria, existem outras pessoas que estão chorando porque perdeu a sua casa na enchente. Ao mesmo tempo que você está celebrando porque comprou ou reformou a sua casa, existe gente que está sofrendo, irmão, porque perdeu os móveis todos de uma enchente. A vida é assim. Ao mesmo tempo que um pai está alegre no hospital, recebendo o seu filho no braço, ou feliz, a família toda celebrando o nascimento de uma criança, existe gente no hospital que está chorando porque perdeu um ente querido. Enquanto nós muitas vezes estamos comendo um prato delicioso na estância caipira, ou em um madeiro da vida, Outback, agora é esses lugares que os crentes estão frequentando, e a gente precisa estar lá, né? Quanto a gente se delicia de um como é aquele hot roll, sei como é que chama aquele negócio lá. Isso aí, Priscila, você está pensando. Existe gente que não tem nem o que comer.
Enquanto uns estão felizes, se alimentando com as suas famílias dentro de casa, mães estão alegres, existem mães que estão numa fila de um presídio, indo visitar o seu filho. Assim é a vida, irmãos. Viver é isso. Eu estava pensando sobre isso, esse paradoxo da vida, essa complexidade que é viver. Durante esse ano de 2019, muitas pessoas festejaram, outras perderam. Alguns terminaram o ano feliz da vida, outros terminaram o ano decepcionados. Porque isso é viver, viver assim. Enquanto uns estão alegres celebrando um aniversário, outros estão tristes porque perderam alguém muito querido. Vai chegar momentos na nossa vida que não teremos recursos e nos sentiremos impotentes diante das circunstâncias, das adversidades. Chegará um momento na nossa vida que não teremos respostas. E não dá para fugir disso. Por quê, pastor? Porque enquanto esse mundo não for purificado, enquanto aquilo que é incorruptível não se revestir de incorruptibilidade, enquanto que a redenção plena dessa terra não acontecer com a volta de Jesus, enquanto que o reino de Deus não for estabelecido neste mundo, nós estaremos sujeitos a passar por sofrimento, nossa vida estará sujeita a enfrentar espinhos na carne. Enquanto não acontece a manifestação do reino de Deus, haverá esse desequilíbrio que nós vemos, essa desigualdade, essa injustiça, essa consequência, essa vida real que a gente vive diariamente, de ter que suar para ter o pão de cada dia, de ter que se levantar pela manhã, de ter que trabalhar muito, de ter que enfrentar enfermidade, enfrentar luta, enfrentar angústias, enfrentar sensações que diversas vezes vem ao nosso redor para tentar nos trazer depressão, para tentar nos deixar triste. Isso é viver. Enquanto não houver essa redenção plena, enquanto que Jesus Cristo não voltar, irmão, se prepare, porque você enfrentará na sua vida momentos felizes, mas momentos de dor e de sofrimento. Paulo está orando aqui, irmãos, pedindo a Deus para que Deus o livrasse desse espinho na carne, mas ao mesmo tempo ele disse que viveu uma experiência tão poderosa, tão imensa, e ele não podia compartilhar com ninguém, ou seja, uma mistura de glória e de dor. Ele está na glória, ele está tendo uma revelação poderosa de Deus, ele fala sobre essa experiência, mas ao mesmo tempo que ele está, parece que ele sai do paraíso para o sofrimento, parece que ele sai da bênção para ser esbofeteado por Satanás. E é assim na nossa vida. Haverá momentos que você vai estar desfrutando de algo muito, muito feliz, você estará voltando de algo que você viveu, mas haverá dias que você enfrentará lutas e dificuldades imensas na sua vida. A vida de Paulo foi uma mistura entre bênção e luta. Eu acho que foi mais luta do que bênção. Ele viveu milagres extraordinários. Ele teve a revelação de Jesus no caminho de Damasco. Mas a vida dele foi marcada por sofrimento, prisões, açoites, perseguições, ao ponto dele dizer assim: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Mas ao mesmo tempo, esse homem que passava por muita luta, ele tinha uma convicção tão grande, tão poderosa, ele tinha uma esperança, ele tinha uma alegria. Ao mesmo tempo que esse homem passava por açoites, por perseguições, esse homem também tinha uma esperança poderosa. E é aí que eu quero te dar o segredo, meu irmão, nessa manhã, de como viver. Existe muita dúvida, irmão, sobre o que é o espinho na carne de Paulo. Pastor Daniel? O Calvino dizia que o espinho na carne de Paulo eram as perseguições que ele enfrentava. O Lutero dizia que a batalha que ele passava com seus próprios patrícios, ou seja, os próprios judeus, uma perseguição entre os irmãos que o perseguia. E alguns outros dizem que o espinho na carne de Paulo era uma enfermidade. Eu estou para dizer que é uma enfermidade,
baseado no texto de Gálatas 4:13. Vamos ler? Abra sua Bíblia aí no texto de Gálatas capítulo 4, versículo 13, 14 e 15. Aleluia. Santo, santo, santo Jesus. Só para você entender o contexto aqui, Paulo foi enviado para essa região. Galácia é uma região de 4 igrejas pelo menos. Ele foi enviado pelos missionários, pelos irmãos da igreja de Antioquia, para as missões. Ao chegar lá, olha o que ele disse: e vós sabeis que por causa de uma enfermidade na carne, vos anunciei o evangelho pela primeira vez. Então acredita-se, aqueles que estudam a Bíblia, dizem que Paulo não saiu doente, mas ao caminhar na sua viagem missionária, ele foi preciso ir para essa região da Galácia, porque ele ficou enfermo. Olha o que ele diz: e vós sabeis que por causa de uma enfermidade na carne, eu vos anunciei o evangelho pela primeira vez, e aquilo que na minha carne era para vós uma tentação, não desprezaste nem o repeliste, antes me recebeste como um anjo de Deus, mesmo como a Cristo Jesus. Onde está, pois, aquela vossa satisfação? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, tereis arrancado os vossos olhos e me terias dado. Ou seja, dá a entender que o espinho na carne de Paulo seria uma enfermidade que ele pegou. E eu estava estudando sobre isso. Alguns dizem que essa enfermidade é uma espécie de uma malária que Paulo pegou. Uma doença tão grave que essa doença ela era como um espinho que entrava na carne. Era uma dor tremenda que ele sentia. Dizem que essa doença ela ofuscava os olhos, a pessoa ficava cega, ela não conseguia enxergar. Causado pelo deserto daquela região, dores fortes, muita dificuldade para enxergar, muita dor no corpo. Então a gente chega diante desse texto e Paulo está orando a Deus, pedindo: Deus, me livra desse espinho na carne. Por 3 vezes ele pede: Senhor, me livra dessa dor. Imagina um espinho na carne. Alguns dizem que era o próprio diabo esbofeteando. A Bíblia diz que é o diabo que esbofeteava ele. Uma dor insuportável, algo que o perseguia, algo que estava no pé dele, uma pedra no sapato. Por onde ele caminhava, essa dor. Então por isso ele chega diante dos irmãos e diz: vocês me abraçaram quando eu estava enfermo, vocês não me desprezaram, e vocês ainda tinham tanta compaixão que vocês queriam arrancar os olhos para me dar. Uma doença, talvez, perseguição, mas o propósito aqui nessa manhã é dizer para você que Deus muitas vezes não vai te poupar do sofrimento. Deus muitas vezes não vai nos poupar do sofrimento. Agora, entender isso, eu não posso te dizer o porquê. Aqui no contexto de Paulo, diz a palavra que Deus colocou esse espinho na carne nele, para que ele não se exaltasse. Tamanhas revelações, o nível de profundidade que Paulo estava tendo com Deus. Então foi preciso abaixar a bola de Paulo para que ele vivesse uma vida humilde. Mas o que mais me chama a atenção aqui essa manhã, que eu quero trazer para você, é o que o Senhor disse para Paulo, foi o que o Senhor disse para mim, é o que o Senhor está dizendo para a igreja. Nem sempre Ele vai te livrar, mas a graça de Deus será suficiente. A graça será suficiente para te conduzir, irmãos. A graça é o bastante para nos conduzir diante dos reveses da vida. É essa mentalidade que a igreja do Senhor tem que ter. Não um Deus que nos livra de tudo, mas um Deus que nos dá a graça dele para fazer com que venhamos suportar as aflições da vida. Só existe uma maneira de você vencer 2020. Só existe uma maneira de você sobreviver todos os espinhos da vida. Só existe uma maneira de você sobreviver às circunstâncias difíceis nesses dias, os dias maus. Só existe uma maneira da gente prosseguir, se estivermos debaixo da graça.
Só existe uma maneira, irmão, de não ser contaminado pela soberba da vida, de não ser contaminado pela vaidade, através da graça. O que Deus estava dizendo para Paulo, e o que o Senhor está dizendo para nós, a igreja, esta manhã, é que a graça é suficiente. Eu não vou te livrar daquilo que você está pedindo. Muitas vezes eu vou permitir você passar pelas águas, pelo fogo. Muitas vezes eu vou permitir você entrar dentro da cova dos leões. Muitas vezes as circunstâncias da vida virão e você enfrentará uma perda, uma enfermidade, uma luta. Mas eu quero te dizer que eu te darei algo superior, algo que será suficiente para você, para te manter, para te conduzir, para te fazer ser vitorioso. A minha graça será suficiente, aleluia. O que eu tenho para você, Paulo, te dará condição de você suportar essa dor. Oh, aleluia. O que Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã, meu irmão, é que Ele tem mais do que apenas livramento para nós. O que Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, que Ele tem mais do que apenas uma cura, aleluia. O que Deus está dizendo para mim e para você essa manhã, que Ele te dará recursos, que Ele te dará provisão, que Ele te sustentará, que Ele estará com você, para você suportar e para você seguir em frente, aleluia. Ele tem a graça, irmãos. Quer viver um ano de 2020 abençoado? Viva debaixo da graça. Não é o dinheiro que vai trazer a felicidade. Existe gente nesse momento, pessoas que estão dentro de uma cobertura, de um grande apartamento, milionários, mas com uma garrafa de uísque na mão, sozinho. Existem pessoas que têm posses, mas não tem prazer na vida, não tem felicidade. Existem pessoas que têm um corpo perfeito, mas nesse momento está estragando a sua vida com a droga, viciado na droga. Existem pessoas que estão aí vivendo neste mundo sem propósito. O que vai fazer diferença para nós, irmãos, é se eu e você estivermos vivendo através da graça. Debaixo da graça. A graça é suficiente para 2020, diz o Senhor. Se você estiver debaixo da graça, você não vai se perder, como muitos têm se perdido. Eu quero dizer para você que existem muitas pessoas que estão vivendo na bênção, mas estão perdidas, porque se perderam. Se perderam porque a autossuficiência entrou, se perderam porque estão vivendo uma vida dependente de Deus, se perderam porque se deixaram ser levados pelos entretenimentos da vida. Estão perdidas. E para se perder é uma questão de segundo, irmão. Você já viu que para se manter na fé ou para ganhar uma alma é com muita luta, mas para perder uma alma é tão rápido? Para ganhar uma pessoa para viver na igreja é com muita pregação, com muita oração, com muito amor, mas para perder basta uma picuinha. Alguém está aqui essa manhã? Basta uma circunstância difícil, basta um não de Deus, ou basta um tempo de silêncio de Deus, a pessoa se perde. Porque para se perder é muito fácil. Basta Deus prosperar um pouquinho. Tem gente, irmão, que se perde porque comprou um carro novo. Por isso que muitas pessoas não recebem o muito de Deus, porque não conseguem ser fiel no pouco. É por isso que eu e você, irmãos, precisamos da graça de Deus na nossa vida. Porque é a graça que vai te manter. É a graça que vai te sustentar na presença de Deus. É a graça que vai te conduzir para o caminho do Senhor. Só existe uma maneira de viver na presença, é se você estiver debaixo da graça.
é a graça que será suficiente, que é suficiente, que é o bastante para te fazer suportar. Tudo que viveremos, tudo que vivemos tem a ver com a graça. E o que é graça, pastor? Para entrar na conclusão dessa mensagem, você está falando sobre a graça e o que é a graça. A gente tem a definição clássica do que é graça, né? Quando a gente diz graça é o favor imerecido de Deus. Sim, graça é o favor imerecido de Deus. Mas eu quero definir para você hoje o que é graça, para você entender do que Deus estava falando para Paulo e do que Deus está falando conosco através dessa palavra. O que é a graça? Por que eu preciso da graça? A graça tem a ver com todo o favor de Deus, irmão. Todo o favor de Deus em direção às nossas vidas. Tudo aquilo que eu e você recebemos de Deus, que nós não merecemos, é graça. O que é graça então, pastor? Graça tem a ver com receber vida. A vida é graça. A vida é um dom de Deus, é a graça de Deus. Além de receber a vida, o resgate dessa vida, a nossa redenção, a nossa salvação, isso é graça. O perdão dos pecados é graça. A nossa filiação em Deus é graça. Sermos filhos de Deus é graça. O cuidado que Deus tem conosco todos os dias, ao irmos para o trabalho e voltarmos em paz, é graça. O zelo de Deus em cuidar de nós nos mínimos detalhes e às vezes até responder alguns mimos nossos, graça. Estar reunido aqui nesta manhã, graça. Presença do Espírito Santo, graça. Suprir as nossas necessidades diariamente, graça. Saúde que você tem, esse ar que você está respirando, graça. A sabedoria, o dom, a capacitação. Tem gente que acha, eu tenho porque eu fiz. Não, você tem porque Deus te deu dom, te deu capacidade, Deus te deu condição de você ter. Então isso é graça, aleluia. Estar pregando aqui nesta manhã é graça de Deus. Congregar é graça de Deus. Família é graça de Deus. Ter uma família é graça de Deus. Você ter um teto para você morar é graça de Deus. Mexer os pés é graça de Deus. Visão espiritual é graça. Deus, Ele revelou isso aos pequeninos e ocultou aos sábios. Meu irmão, definitivamente a gente tem que entender que o que merecíamos era o inferno. Mesmo se eu encerrasse esse sermão hoje aqui pela manhã e terminasse essa pregação e Deus me fulminasse, Deus me matasse, me mandasse para o inferno, Deus ainda estava sendo justo, porque eu merecia o inferno. Mas Deus, pela sua maravilhosa graça, me alcançou, aleluia! Igreja amada do Senhor, precisamos ter um entendimento sobre a graça. Precisamos entender que o que nos move é a graça. Estamos aqui por causa da graça, aleluia. Se Deus quiser acabar com você, basta uma veia no seu cérebro entupir. Então, nos manter vivos é graça, irmãos. Você chegou em 2020, graça, favor imerecido de Deus. Você não merecia, nós não merecíamos chegar em 2020, nós não merecíamos nem respirar, nós não merecíamos a família que temos. Eu não mereço os filhos que eu tenho, eu não mereço a esposa que eu tenho, eu não mereço a igreja que Deus me deu, eu não mereço a casa que Ele me deu, eu não mereço, só eu sei. Muitas vezes quando nós recebemos uma bênção de Deus, somos tão ingratos, tão contaminados com o pecado, que logo nós nos perdemos. Deus abre o mar para a gente passar, termina aquele milagre e nós logo estamos murmurando, dizendo: cadê a água? Cadê a água? Cadê a água? Não merecemos a graça, não merecemos as bênçãos de Deus, igreja do Senhor. É assim que temos que caminhar, é nessa consciência que temos que caminhar, é nessa visão que temos que caminhar. Só estamos aqui por causa da graça de Deus, aleluia. A graça é o suficiente. Paulo, você chegou ao terceiro céu, mas você não passa de um pecador fraco. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, aleluia.
O avivamento de Deus virá sobre essa igreja por causa da graça. A glória de Deus virá sobre nós por causa da graça. A presença de Deus vem sobre nós por causa da graça. Orar a Deus e receber respostas de Deus é a graça. Eu quero dizer que essa chuva que está caindo no céu é graça de Deus sobre nós, irmão. É graça. Eu vou te dar algo, igreja, mais poderoso do que o livramento. Eu quero dar algo para vocês mais poderoso do que simplesmente uma resposta de oração. Eu quero que vocês caminhem em graça. Porque se você estiver debaixo da graça, você estará debaixo de todo o favor de Deus. Imerecido. O que te sustentou no dia da prova foi a graça. O que te sustentou no dia da provação da porta de trabalho fechado, a graça. O que te sustentou no momento da adversidade, da enfermidade, a graça. O que nos fez passar uma estação e entrar em outra estação em 2020, graça. Ou seja, meu irmão, tudo o que vir vai ser lucro. Entende isso? Dá para caminhar desse jeito ou não? Contentamento. Contentamento significa estar satisfeito com aquilo que eu tenho. Não conformado, mas contentamento. Precisamos estar contentes com aquilo que temos. E entender que temos isso por causa da graça de Deus. Talvez você terá que conviver com perdas, frustrações e dor, irmãos. Mas o Senhor está falando para você: eu te darei a graça, a capacidade para você suportar esse momento, para você passar por essa adversidade. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o que vai sustentar a igreja nesses últimos dias da volta de Jesus é a graça. O que te faz caminhar rumo aos céus, a vida eterna, vai ser a graça. Passará aos céus, passará a terra, mas a palavra de Deus não passará. Talvez Deus não vai te responder da forma que você quer, por amor da sua vida, por amor da sua alma, mas a graça de Deus será suficiente para você, para te manter de pé, para que você não morra em pecado. Então Paulo chega nesse texto e diz: eu estou feliz, nisso eu me gloriarei. Então, Senhor, então eu me gloriarei, não por causa do espinho na carne, mas porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aleluia. Isso é muito forte, irmãos. Deus trabalha nas nossas vidas em momentos de dores e sofrimento. C.S. Lewis, um grande escritor, disse que Deus sussurra baixinho nos nossos ouvidos em momentos de prosperidade, mas as revelações mais profundas e o crescimento mais profundo que Deus tem na nossa vida é quando estamos em sofrimento. Quando você está numa festa, você não aprende muita coisa, mas quando você está numa casa que há luto, você aprende muitas coisas. Aprendemos mais numa fila de hospital, em um momento de adversidade, do que quando estamos viajando, tirando férias. Então o poder de Deus vai se aperfeiçoar na nossa vida em momentos da nossa fraqueza, porque a glória é de Deus, a excelência é de Deus. Existem coisas que só pertencem a Deus, irmãos, e a Deus pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Existem coisas que só pertencem a Ele: glória, honra, louvor. E o que nos define como servos de Deus é se estamos debaixo dessa graça, se iremos caminhar debaixo dessa graça. Amém? Quantos recebem essa palavra aqui essa manhã?
Fica de pé em nome de Jesus. O dom que temos é graça, a capacidade que temos é dar graça, o talento que temos é graça. O que nos move deve ser a graça. E isso deve me encorajar, irmãos, a glorificar e a viver uma vida para Deus. Amém? Se eu tenho que me gloriar, se temos que nos gloriar, que nos gloriamos em conhecer ao Senhor. Paulo poderia se exaltar, falando sobre todas as suas conquistas e vitórias, mas ele diz: eu me gloriarei no Senhor. O que falta nesses dias, irmãos, é um coração mais humilde. O que falta nesses dias é mais dependência de Deus. Eu quero dizer para você, Deus vai fazer grandes coisas esse ano no nosso meio, mas se estivermos debaixo da dependência, debaixo da graça dele. Nada será por capacidade humana, por talento humano. O que nos sustenta é a graça de Deus. Por isso estamos aqui no mês de janeiro orando a Deus, pedindo a Deus: Senhor, venha em nosso favor. Não sabemos o que irá acontecer nos próximos anos. Não temos ideia do que pode acontecer nos próximos dias. Mas a sua graça, a sua maravilhosa graça, vai nos sustentar, Senhor. Deus está chamando você para sair nessa manhã, irmãos, da zona da independência, da zona da autossuficiência, sair do lugar de uma vida independente de Deus e assumir de fato a sua vida com Ele, vir para estar debaixo da sua mão poderosa, debaixo da sua graça. Deus está chamando você nessa manhã que está aqui hoje. Não dá mais, irmão, não dá mais para viver como você viveu em 2019, um pé aqui, um pé lá. Não dá mais. Não dá mais para viver uma vida sem compromisso com Deus. Ou você assume de fato que você precisa da graça de Deus, ou você assume de fato que você é um cristão, ou você assume de fato a sua fé, ou você assume de fato que você é dependente de Deus, ou você viverá mais um tempo, mais uma estação da sua vida em ciclo, sem viver os propósitos de Deus. Deus está nos chamando essa manhã, nesse ano, para que verdadeiramente, igreja, possamos experimentar e viver na presença de Deus. Você precisa, eu preciso fazer de fato uma aliança de verdade com Deus e parar de querer viver essa vida de lá e cá. Não dá, eu preciso assumir, sair dessa zona de independência e falar: Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu dependo de Ti. Deus, eu não consigo viver sem o Senhor. Aleluia. Eu preciso sair dessa vida de viver debaixo de achismo, debaixo daquilo que eu acho, para viver debaixo do propósito de Deus. Eu preciso confiar de verdade em Deus, depositar minha confiança nele, depositar meus sonhos nas mãos dele, depositar minha vida nas mãos dele. E essa manhã você tem essa oportunidade. Você tem essa oportunidade aí no seu lugar de se lançar nos braços de Deus e dizer: Senhor, este é o meu ano. Esse é meu ano, esse é o ano de eu viver uma vida de comunhão contigo de verdade. Vou me batizar nas águas, vou assumir meu compromisso com a igreja, vou me entregar para os teus propósitos, vou me relacionar mais com a Bíblia, vou me entregar mais em oração, aleluia, porque eu preciso da sua graça, porque eu dependo da sua graça. 2019, Senhor, eu tentei do meu jeito, eu tentei com as minhas forças, mas eu descobri que não é por força e nem por violência, mas é pelo teu Espírito. Eu estava ocupado demais, Senhor, com tantas coisas desnecessárias que roubou a minha fé, que roubou a minha confiança em Ti. Mas hoje, Senhor, eu estou ouvindo essa palavra e eu recebo essa manhã. Eu recebo essa palavra sobre o meu espírito, sobre o meu coração, sobre a minha vida, e dessa forma eu quero viver.
Não quero ser mais infantil na minha espiritualidade, mas eu quero crescer. Não quero ser mais esse crente normal, esse crente que vai na igreja domingo. Meu relacionamento contigo não pode se resumir no domingo de manhã. Eu preciso, Senhor, me aprofundar mais. Eu quero me aprofundar mais. Faça essa aliança com Deus neste momento. Feche seus olhos nessa hora e busque a presença dEle. Fala para Ele, igreja. Fala para Ele, jovem. Fala para Ele. Assuma de verdade sua fé. Assuma de verdade a sua identidade em Cristo. Assuma de verdade a sua filiação. Deixe o orgulho de lado, a vaidade. Deixe aquilo que você acha, as suas convicções. Ei, não se relacione com Deus religiosamente. Se você quer viver o tudo de Deus, entrega o tudo para Ele. Aleluia. Fala: Deus, me envolva na sua graça. Me envolva na sua graça. Levante suas mãos, feche seus olhos, coloque a mão no coração se você sentir. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser virar para a parede, vire para a parede. Se você quiser vir aqui no altar, venha no altar. Mas por favor, não saia daqui indiferente. Não saia daqui no mesmo jeito. Não saia daqui com a mesma vida. Saia diferente, saia transformado. Saia debaixo da graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Você não conseguiu vencer esse vício. Se você estiver debaixo da graça, você vai vencer. Aleluia. Aleluia. Queremos viver mais de Ti, Jesus. Mais da Sua presença. Oh Deus amado, não é que somos ingratos, Senhor, em relação a tudo que recebemos, mas oramos desse jeito porque sabemos que precisamos de Ti, dependemos de Ti. Se não for o Senhor, não tem como sair para trabalhar. Se não for o Senhor, não tem como cuidar da nossa família. Se não for a Sua graça, não tem como, Senhor amado, ó Deus amado, caminhar, pregar a Tua palavra, ministrar, servir ao Senhor. Se não for a Sua graça, Senhor, não tem como, Pai, não tem como viver. Nós precisamos da Sua graça. Oh Deus amado, mais uma vez, Senhor, derrama a Sua graça. Deus, que 2020 seja um ano de estarmos debaixo da graça. A Tua graça é o suficiente. A Tua graça é o bastante. A Tua graça nos faz conduzir, Senhor, no meio das lutas. É a Tua graça que nos conduzirá, Senhor, no meio das dificuldades. Aleluia. Busque a Deus. Eu sinto no meu espírito, tem pessoas que estão bloqueadas essa manhã, que precisam ser desbloqueadas, precisam ser atingidas pela presença de Deus, mas ainda estão bloqueadas, porque precisam se entregar e se render. Se não houver uma rendição da sua parte, se não houver uma entrega da sua parte, não tem como. Eu posso passar aqui horas e horas ministrando, eu posso abrir a Bíblia e pregar para você diante de vários textos, mas se você não se render a Deus, se você não buscar a Deus, se você não se entregar a Ele, não tem como você experimentar a graça, não tem como você viver debaixo da graça. Então nessa manhã eu convoco você, eu encorajo você, se entregue a Ele, se entregue a Ele. Fala: Deus, eu estou aqui essa manhã, Pai, eu ouvi a Sua palavra, e eu entendi, Senhor, eu entendi que eu preciso da Sua graça, que eu dependo da Sua graça. A graça que cura, a graça que reveste, a graça que sustenta, a graça, Senhor, que me mantém de pé. É a graça que me dará a condição de permanecer na bênção, de permanecer na vitória, de permanecer em prosperidade sem se perder. A graça, Deus, a graça que nos conduzirá a sermos humildes, mesmo se estivermos vivendo em prosperidade. A graça, Deus, a graça que nos manterá, Senhor, puros, purificados na prosperidade. A graça, Senhor, é a Tua graça que precisamos. Aleluia, aleluia. Fui alcançado pela graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi.
E o maior milagre Deus já fez em mim. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço Tanta graça, mas por misericórdia recebi. E o maior milagre Deus já fez. Eu quero ouvir a igreja. Fui alcançado. Que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Deixa eu fazer um convite aqui. Meu irmão, você quer começar 2020 abençoado e você ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou não manifestou isso publicamente diante da igreja? Você já até entregou a sua vida para Jesus, mas você não publicou isso, você não manifestou isso diante das pessoas, diante dos homens. E isso é importante, porque a Bíblia diz que aquele que confessar Jesus como Senhor com a tua boca será salvo. Então essa manhã eu gostaria de convidar alguém aqui que está aqui hoje. Pastor, eu estou aqui hoje, eu quero entregar minha vida para Jesus e eu quero dizer isso diante da igreja. Eu convido você a fazer um sinal com a sua mão aí onde você está, em nome de Jesus. Existe alguém que deseja entregar a vida para Jesus? Faça um sinal com a sua mão. Pastor, eu quero me batizar esse ano. Eu não me batizei ainda e eu quero me batizar. Tem alguém que deseja se batizar, descer as águas? Levanta a sua mão em nome de Jesus. Se há alguém que deseja ser batizado, glória a Deus pela vida do meu irmão, glória a Deus pela vida da minha irmã, em nome de Jesus. Levanta a mão bem alta assim, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe. Há alguém nessa manhã que deseja voltar para os braços do Pai? Pastor, eu estava longe e eu entendi que é a graça de Deus que me sustentou. Você só não foi morto por causa da graça. Deus tinha motivos para te matar. Deus tinha razões para te matar, mas Ele não fez isso por causa da graça. E essa manhã você deseja se entregar para Ele. Irmão, isso é importante. Isso é tão importante porque a partir dessa atitude, essa manifestação, essa materialização da sua confissão, da sua atitude, você começa uma nova caminhada em Deus. Se existe alguém nessa manhã que deseja voltar para Jesus, deseja voltar para os braços do Pai, levanta sua mão em nome de Jesus também como um sinal. Pastor, eu quero voltar. Eu quero voltar para os braços do Pai esta manhã. Eu quero aproveitar essa oportunidade em nome de Jesus. Estendeu as suas mãos. Aleluia, Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos, a graça está de portas abertas. para mim. Eu era pobre e perdido. Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. O último convite. Existe alguém que está aqui hoje? Pastor, eu quero fazer um compromisso com a igreja.
Eu quero fazer um compromisso com essa igreja local, com o tabernáculo de oração. Eu quero ser membro dessa igreja de verdade e assumir isso para os meus irmãos. Assumir isso e materializar isso nessa manhã. Alguém que está aqui hoje, que deseja fazer parte dessa família, levanta a sua mão também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você ainda não faz parte dessa igreja, você deseja fazer parte dessa igreja, levanta a sua mão em nome de Jesus. Alguém? Deus abençoe todos. Fazem parte dessa família. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Nós iremos encerrar, falta 7 minutos. Mas eu gostaria de convidar aqui na frente os obreiros, os intercessores, os pastores, para que possamos orar pela sua vida, colocar as mãos sobre você e te abençoar em nome de Jesus. Vem cá os pastores, obreiros, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Jesus é bom, Jesus é poderoso. Louvamos e adoramos ao Senhor essa manhã. Aleluia. Os irmãos que estão desse lado, vem aqui receber oração em nome de Jesus. Do meu lado direito, do lado esquerdo da igreja, vem cá em nome de Jesus. Os pastores colocarão as mãos sobre vocês e estarão orando em nome de Jesus. Vem para cá, ó. Venha para cá em nome de Jesus. Isso. Oh glória. Quando Jesus, pode orar, pastores, obreiros, as suas mãos. Quando Roberta, vem para cá, ó. As suas, Shirley, vem para cá, tá? Para mim, oh, Lucas, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estender as suas mãos para mim, agora me regozijo, aleluia, desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar. Deus abençoe em nome de Jesus. Pois com Ele Deus abençoe em nome de Jesus. Dos perigos. Os irmãos aqui, por favor, vem receber oração em nome de Jesus. Oh, para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus. Aleluia, Elias, pra cá, ó. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em... Os irmãos aqui podem vir em nome de Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mais que aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória,
Receba em nome de Jesus. Grandioso és tu. Os irmãos ali para encerrar, em nome de Jesus, vem cá. Grandioso és tu. Então minha alma, então minha alma canta a ti, Senhor. Marquinhos aqui, ó. Grandioso és tu, grandioso és tu, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. obreiros, pastores, vamos orar uns pelos outros, amém? Uns pelos outros. Cláudio, ora aqui pelo evangelista. Aleluia. Bom Raimundo, em nome de Jesus. Porque ora pelo pastor André. Pastor André, ora pelo irmão Raimundo. Aleluia. É assim, debaixo da graça. É assim. É dessa forma. É desse jeito que iremos conseguir avançar em nome de Jesus. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Pastor Paulo, pastor André, ora pelos irmãos lá. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Ora pela minha vida. Aleluia. Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, Deus. Sim, Jesus. Em nome de Jesus. Com a mão pro alto, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus
e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você hoje, para sempre, quem crê. Diga: Deus te abençoe, um ótimo domingo, na presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. Terça-feira